Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, Lia? Eu queria falar contigo hoje sobre um tema que eu, digamos assim, conheço alguns conceitos, Sim, mas na verdade eu não tenho profundidade, que é a tua especialidade, né? Ter profundidade é contigo, né? fico tímido, fico tímido. Eu, eu, eu tenho feito muitas experiências, sabe, com a Hum, fenomenologia. Então sim, eu tenho essa amplitude a partir disso. Mas eu gostaria que tu nos pontuasse. Como é que começou esse trem? De onde é que uhum, vem isso? Como é que as pessoas começaram a colocar isso como uma rota mais séria de trabalho? Explica um pouquinho disso para a sim. gente. Pessoal, fico muito contente com a curiosidade de vocês, porque a Ah, curiosidade de vocês é também a minha curiosidade, uma vez que eu não esgotei esse assunto e não sei tudo sobre esse assunto, eu só sei uma gotinha d'água no amplo oceano que é meio que inesgotável esse assunto. Eu acho o assunto dentro das correntes, né, da psicologia, a fenomenologia, que não era psicologia, ela era filosofia, ela acabou exato. entrando de um... É isso que eu quero falar um pouco, né? Porque eu acho que... Lívia, oi. Ah, Lívia acho mandou um oi aí. essencial isso. Então, ela era uma corrente filosófica que e quando ela entrou na psicologia, ela também entrou como uma corrente que se chama hoje humanista existencial. Ela já pegou também a questão do existencialismo também. Depois a gente pode até falar um pouquinho, né? Porque a Então eu fenomenologia... já vou te. Uhum. Fala, fala. Diga. Ai, desculpe, tu não terminou o teu raciocínio e eu já Não. fui te atropelando. Eu tenho essa Hum. enorme curiosidade, Estevão, de saber. Eu tinha esse conhecimento de que a fenomenologia, digamos, surgiu como um conceito organizado, né? Eu não sei quando é que a Uhum. fenomenologia começou, mas como um Sim. conceito organizado, ela apareceu na filosofia. E aí a minha pergunta, tu tem conhecimento de como que isso foi transposto da realidade prática para um conceito tão, digamos assim, elaborado quanto são os conceitos filosóficos? Conceito filosófico é uma coisa que para mim chama muito a atenção, né? Tu tem Sim. essa Sim. ideia de como que aconteceu essa transição? Ó, sim, tenho. E o Paulo Suliani aqui, numa das perguntas dele, foi bem, está sendo bem pontual. E eu Ah, o vou tentar ser Paulo. tão pontual quanto ele aqui, né? Que Aham. ele tá perguntando, né, se possível, eu já queria saber da fenomenologia, empirismo e gestalt até a crítica do Russell ao psicologismo, certo? Esse é o ponto muito importante que o Paulo está levantando. Por quê? Porque a fenomenologia, ela nasce com um senhor chamado Edmund Husserl. Hoje a gente vai ter que falar de alguns nomes, tá, galera? Porque tem uma galera que trabalhou com esta ideia da fenomenologia. E o Edmund Husserl, ele era um matemático que se interessou por filosofia, depois estudou filosofia, e ele estava muito interessado em tentar entender por que, que é muito difícil a gente atribuir qualidades aos números, né? É interessante essa questão dele, né? Era uma questão bem matemática, bem lógica, tanto que o primeiro livro dele sobre filosofia é o livro chamado Investigações Lógicas, de 1901, né? Que é um livro muito importante, esse livro, porque depois ele vai fazer uma nova leitura com acréscimos em 1913, se não me engano, 13 ou 16, que ele vai acrescentar mais algumas outras percepções dele, mas que inicialmente ele está querendo entender, postulando, pensando que os números a gente não consegue dar qualidades para eles, porque nós tendemos, quando vemos coisas que nós não conhecemos, que são próximas, parecidas, a gente tende a amontoar elas e numerá-las. Então, na nossa cabeça, o número é uma espécie de síntese, né, das coisas. Nós sintetizamos pela quantidade. Vamos supor que tem uma sala com 20 cadeiras. A gente conta 20. Então, a gente 20. enumera e essa se torna a qualidade do número.
né? Então o Russell estava realmente pensando em termos muito matemáticos. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Hum. Estão ouvindo? Teve gente que agora entrou reclamando que não está ouvindo. Ih, não ouve nada. Estou vendo aqui. É? Por que será? Meu fone tá ok aqui, Eu ó. saí, entrei e melhorou. A Leide disse que ela saiu, entrou e melhorou o som. Eu não sei, para mim é só a Leide que está falando. Tem mais alguém que não está ouvindo? Tem ó, mais alguém? ela disse... A Carnier Lota disse que saiu, entrou e deu certo. Aham, é. Pois é. O som tá Não sei. perfeito. Tá. Então a gente pode imaginar que talvez seja um problema pontual com a pessoa, né? Pode ser da conexão, né? Pode ser. A gente está aqui com milhares de conexões. Tá, desculpe, Estevão, só para a gente não ficar fora, né? Sim. Ó, estão dizendo que tá bom. Então tá bem, vamos ver. Isso. Pode ser pontual mesmo. Então, o Russell tentou, nesse trabalho, começar a investigar, então, o porquê que a gente faz essa espécie de síntese com os números. E ele começou a ver que a gente, de certa forma, psicologiza os números, né? Nós atribuímos aos números uma característica de continuidade. Quer dizer, então, se nós amontoamos cadeiras e dizemos temos 20 cadeiras, nós estamos, de algum jeito, facilitando o entendimento individual de cada cadeira, já que a gente está fazendo essa associação por aproximação. Está entendendo? Então a gente acaba criando um conhecimento. 20 cadeiras numa sala. Nós criamos um conhecimento. E o Russell, ele via isso como um perigo para a filosofia. Ele achava isso perigoso. Por que isso é perigoso? Né? Pela questão de que você está desprezando as cadeiras enquanto indivíduos. Reais. Né? E tu está fazendo enquanto uma generalização, né? Exatamente. Você está fazendo uma generalização. Eu estou dando um exemplo bem basicão, né, galera? Agora, vamos ampliando isso aos pouquinhos. Eu vou ampliar um pouquinho isso conforme for andando a carruagem. Tá. Né? Então, essa foi a primeira crítica. E então o Russell ele começou a pensar, então se nós fazemos isso com as cadeiras com conhecimento, então nós estamos fazendo. Então, isso é um problema de toda a epistemologia ocidental. Toda a forma de conhecer ocidental, ela é ou racional, então a gente utiliza essa lógica dos números, ou empírica. Quer dizer, eu preciso experimentar para saber. Põe a mãozinha lá na chapa quente para ver se é quente mesmo. Isso. Fernanda, que bom, a Fernanda entrou aí. Que bom. Entendeu? Então, esses são dois problemas que dizem respeito a entidades típicas do conhecimento. Qual conhecimento que usa racionalidade e empirismo, né, experiência física, é a ciência. A ciência, até então, ela estava galgada nesses dois grandes pontos. E o século XX, ele é marcado por coisas novas que estavam sendo descobertas na ciência. Uma delas foi as descobertas da física. A física começou a mostrar que a ciência não se reduzia apenas à racionalidade, coisas que você pode organizar numa fórmula simplificada por quantidades ou por sínteses, nem por empirismo, nem por experiência física. Né? A física quântica, por exemplo, começa a desmontar isto. Ela começa a desmontar essas formas. A relatividade do Poincaré e do Einstein também, porque a equação energia igual a massa da velocidade da luz ao quadrado, ela mostra que nós não temos como empiricamente chegar nela. Nós não conseguimos empiricamente. Conseguimos laboratorialmente criar as dimensões para isso, né? Que foi o que o laboratório, o CERN, na Suíça, criou. Ele conseguiu mostrar como essa equação funciona. Eles conseguiram, né? Por isso que o pessoal que conseguiu provar isso ganhou o prêmio Nobel. Né? Sim. E o próprio Einstein ganhou também, né? Porque eles queriam muito poder tentar dar um jeito de aproximado, não é exato, mas é aproximado de mostrar isso, né? E aí nós teríamos vários exercícios que a física durante o século XX tentou mostrar que, de fato, empiricamente, a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, não conseguem entender isso.
Isso está para além dos nossos sentidos. E esse é o ponto do transcendental na fenomenologia. É esse o ponto, talvez, que o Russell vai se dar conta que já é meio que uma preparação para o que vai ser o século XX. Né? O século XX vai ser um século muito atribulado nesse sentido. Porque como o conhecimento está deixando de ter a validade que ele tinha até então, nos 400 anos de formação da ciência, né? Então alguma coisa nova vai ter que surgir. E a frase do Russell, a grande frase desse livro Lógica, Investigações Lógicas, é de volta às coisas. Né? Como o conhecimento foi tirando as coisas do seu devido lugar, nós vamos ter que criar um método novo de observar e de ter contato com as coisas. Né? E aí o Russell postulou a fenomenologia como essa alternativa ao conhecimento, né? À epistemologia, vamos dizer assim. Né? E aí tem um ponto bem importante nisso que ele vai dizer, né? Que a coisa precisa se manifestar do jeito dela. E primeiro ponto é acolher a coisa, deixar que a coisa aconteça. Descreva a coisa, né? Crie uma forma de descrever a coisa, se ela é complexa, muito difícil. Olha como é difícil isso que ele está propondo. Mas talvez agora venha a segunda coisa, a mais difícil, talvez, que é a epoqué, que é suspenda os juízos que você pode ter dela. Tanto os juízos racionais, quanto os juízos sensíveis. Né? Olha como é difícil isso que ele está propondo, senhor Edmund Russell. Eu adoro quando tu fala isso, Estevão, porque uma das primeiras coisas que eu falo no meu curso é deixar de lado o nosso paradigma, aquele paradigma confortável que a gente senta nele e a gente já conhece tudo que acontece ali ao redor, né? E sim, acho que é exatamente sobre isso que tu está falando. Sim, é verdade. Isso eu acho que é uma coisa bem difícil de fazer. E olhe como isso está presente, por exemplo, no pensamento oriental. Né? O pensamento oriental também propõe que a gente tente chegar numa espécie de esvaziamento das coisas, para vê-las como elas são mesmo. Né? Muitas técnicas pensam, técnicas, vamos dizer assim, de relaxamento, por exemplo, propõem isso, né? Que a gente tire o foco, por exemplo, né? Modifique um pouco a forma de ver, de olhar, desloque, né? Ver deslocado, né? Aqui alguém falou aqui, a Eliana Giusto, né? Ressuscitando a Faculdade de Filosofia terminada em 1980. Legal, que legal, né? E aí no final, o que o Russell queria dizer é que no final o que vai chegar quando você fizer essa suspensão é o sentido transcendental da coisa, né? É a coisa mais purificada que nós vamos ter. Ela chegar nesse ponto. Se ela chegar nesse ponto de nós, ao observarmos ela, não emitirmos juízo e ela poder ser ela mesma, nós chegamos ao transcendente. Quer dizer, o transcendente é aquilo que supera ela mesma. A superação é o que subjaz a ela também, né? Então, tem algo aí que é do mistério, né? Do mistério e também da aventura. A fenomenologia ela é uma espécie de aventura dentro das capacidades humanas de abstrair coisas. Inclusive as coisas que nós lidamos como se fossem verdades, a priorísticas, né? Verdades verdades absolutas, né? Fundamentais, né? Como a razão e a sensibilidade, por exemplo, né? Que espécie de sensibilidade é essa? Um grande discípulo do Russell, chamado Levinas, ele vai tentar mostrar justamente essa sensibilidade. O trabalho dele, ele tem um livro chamado Totalidade e Infinito, que ele vai tentar mostrar como essa sensibilidade ela é muito importante, né? Que ela está para além do que você pode, no seu olfatar, da sua visão, ver, do seu toque. É algo que está por trás disso tudo. Né? E é misterioso, porque a gente não sabe bem o que é esse algo. Ele continua sendo um grande mistério. Né? Então, os físicos, por exemplo, ao fazerem o experimento que
Tem muita relação com a física, né? Só por Eu isso. Hã? tô fazendo uma relação com os nossos trabalhos, né, Estevão? Sim, sim. Tô tocando direto ali, por exemplo, os nossos 5 sentidos, eles são as nossas portas, digamos assim, de análise do nosso mundo externo, né? E eles são a parte mais importante para a gente entrar nessa experiência do mundo externo. Mas agora Sim, essa questão dos neurônios espelhos, que não é esse dos 5 sentidos clássicos, ela sim. vem nos trazer essa experiência e ela vem nos ampliar a consciência de nós mesmos. Porque, na verdade, se eu não tiver alguma referência, não julgamento, não Hum, preconceito, mas se eu não tiver uma referência do que eu estou espelhando, aí eu não vou conseguir entender. hum. Não sei se tu concorda, né? Mas me ocorreu assim Sim, essa lógica. sim, sim. É isso que você está trazendo do neurônio espelho. É algo que já mostra que subjaz a você, tem uma outra coisa ali que você está espelhando. Você está, de certa forma, mostrando que isso é anterior a você. A gente poderia dizer que isso uma parte do problema do transcendental, né? É a parte que a gente poderia dizer, a parte psicológica do problema do transcendente, né? O Russell estava interessado em, ele não era muito da biologia, né? Ele era mais da matemática. Ele estava interessado em tentar entender esse transcendente nesse nível matemático mesmo, né? Sim, Nisso que claro. subjaz todos os números, né? Mas Tá. podemos pensar psicologicamente que sim, tem o neurônio espelho, ele está nos mostrando que tem algo de um outro desconhecido mesmo, Uma inconsciente, outra profundo, dimensão, né? Não né? são esses Uma outra nossos dimensão. clássicos tradicionais sentidos, que são a porta Isso, de entrada das informações. Ele está dentro de nós, que a gente sabe que é um chipzinho que está acontecendo lá dentro, mas não é uma coisa que a gente consegue ainda palpar, consegue de alguma maneira fica um pouquinho aberto, né? sim, sim. O pessoal aqui está dizendo que vai dar dor de cabeça aqui, esse negócio que a gente está falando aqui. Isso tudo. Para tirar os nós. Tilenol para Olha, todo mundo depois. se serve de consolo para vocês, isto é um nó mesmo. E nós não vamos tirar esse nó, porque é o nó justamente de como um filósofo pensa. Ele pensa partindo, eu não sou filósofo, tá? Mas eu entendo mais ou menos como os filósofos pensam. Ele pensa vendo que há problemas que não são resolvíveis porque eu dou uma resposta satisfatória adstrito de cultura, de literatura, de geografia, de física, entendeu? Por quê? Porque há algo que O sempre vai... enigma permanece. A gente pode tentar apresentar alguma faceta, mas o enigma em si permanece ali, né? A gente deu uma luz num pedacinho ali, né? Isso. Olhando de um jeito mais, como posso chamar, mais... me fugiu agora o termo, mas olhando com cuidado, se a gente for ver o que o Russell está fazendo, ele está dizendo, olha, lá no princípio dos filósofos, isso continua, né? Essa dúvida sobre o que seja o ser, a coisa em si, ela vai continuar, ela vai perdurar. Eu não vou responder ela, o Russell diz, mas eu vou provocá-la. Eu vou provocar que a gente mude o método, mude o jeito, entende? Então isso torna o pensamento fenomenológico, além de inteligente, arguto, perspicaz, uma aventura, né? Uma tentativa de descoberta, né? O Levinas, por exemplo, que é um grande discípulo do Russell, que também foi discípulo do Heidegger, que foi um filósofo que também foi discípulo do Russell, né? Ele tem um livro muito bonito, o título do livro, e o livro é legal, bem legal de ler também, aconselho vocês, que é Descobrindo a Existência com Russell e Heidegger, né? Porque o Levinas, ele achava que era uma descoberta como uma aventura mesmo. A existência é uma descoberta constante, né? E levando em consideração tempo, por exemplo, né? Que é algo que a gente muitas vezes tem muita dificuldade de pensar, porque o tempo é uma coisa intangível, né?
Mesmo uma coisa que você pense agora, ela é agora, mas daqui a um segundo ela já é passado. E ficou lá escrito na sua história. Está na nossa história já. E futuro é incerto. Né? Então, como, por exemplo, pensar o tempo no futuro? Né? Sem bola de cristal, sem chute, sem carta de tarô. Porque você pode usar essas coisas, mas elas não te dão garantia do que vai ser o futuro. Elas podem ser aproximações do futuro. Assim como um cientista, por exemplo, ele tenta controlar certas intempéries, né? Mas ele nem sempre tem controle total. Né? Você pode ver o tsunami no Japão. Né? O tsunami no Japão, eles estão tentando fazer um muro grande lá, né? Mas pode ser que venha uma onda de 30 metros e destrua o muro. A gente não sabe. Ninguém Fukushima sabe, já é né? a prova disso, né? Fukushima já é a prova, Exatamente. que eles construíram a usina numa altura de 10 metros e o tsunami sufocou ali tudo aquilo, derrubou tudo aquilo. Exatamente. Porque, então, isso é uma coisa super difícil de você prever. Mas, se a gente, na nossa vida particular aqui agora, a gente está vivenciando esse presente e fazendo deste presente aqui essa combinação de forças que envolve meu passado, a busca por resolver o que eu não conheço do meu passado, né? A busca por uma vida melhor no futuro, eu estou vivenciando esse presente 100%. Eu estou fazendo o presente mais vivo do que costumeiramente a gente diz que estamos vivos, entende? Então, um pouco da fenomenologia tem disso também. Na verdade, eu diria que muito. Muito do que o Russell estava tentando entender é a Erlebnis, né? Erlebnis, em alemão, é a experiência, né? Experiência viva, né? E isso os filósofos não estavam falando na sua época. Por isso que acaba se tornando, e aos pouquinhos ele foi vendo, o Russell, que o que faz as coisas estarem vivas é a capacidade delas se conectarem. Então ele começou a ver, mas então a conexão, o grande da ciência, por exemplo, é a conexão. É você conectar uma coisa que era desconhecida com uma nova, uma outra desconhecida. Né? Para você ver o que vai ser a conexão dessas duas coisas juntas. E isso é o que mantém a gente podendo criar, né? Para além da ciência, né? Agora para a vida da gente. Né? É um pouco isso que o Russell está tentando investigar. Né? Que é uma investigação... aqui, ó, o senhor Paulo aqui perguntou, a fenomenologia adequada para o que hoje em dia? Né? E é uma boa pergunta, Paulo, é uma pergunta muito, muito importante. Eu estou tentando pensar a provocação da sua provocação pelo ponto de vista de que talvez a gente às vezes sinta que está vivo e talvez não esteja. Né? Como conectar? Serve para conectar pessoas? Eu diria que sim. É uma possibilidade prática que a gente pode pensar da fenomenologia. Ela pode servir para nos educar, né? Ela pode servir para ajudar a gente na educação das pessoas. Olha, você já notou que aquilo ali está ali acontecendo? Né, daquele jeito? Por que será que essas coisas sempre se repetem na sua vida? Talvez uma coisa se repita porque ela não está resolvida, porque você deixou ela meio quietinha, meio morta. Então a gente tem que ressuscitar, né? Essa coisa. Ela pode ter o direito de ressuscitar e você não sabe que vale a pena ressuscitá-lo, né? Isso está muito implicado em muitas figuras do século XX, você entende? O século XX está tentando, de algum jeito, fazer figuras que estão mortas voltarem à vida, né? A briga do século XX talvez seja a briga do nosso momento atual, eu acho que é um pouco essa também, né? O que está valendo a pena viver se eu estou caindo num conceito que eu não conheço, que eu desconheço, que eu estou botando juízos que deveriam ser repensados, né? Será que eu não estou botando juízos demais e ao invés de ter uma ação prática para visualizar, para entrar em contato com aquela coisa, será que eu não tenho medo daquela coisa? Né? Então, eu acho que muitas vezes a gente cai numa espécie de jogo de caçapa e você é o buraco e não sabe que está virando o buraco, né? Daquela situação, né? Acho que a gente precisa ter um pouco... A psicologia pode ajudar a gente, na prática, a tentar ter essa consciência. Porque é isso que a fenomenologia quer. Ela quer que a nossa consciência passe a se aproximar daquela coisa desconhecida. Entende? E quando a gente se aproxima daquela coisa desconhecida, né,
ela passa a ser um pouco nossa, do nosso jeito também. Uhum. Eu estou lendo fenomenologia como eu, a partir do que eu vivencio dela também. Não só do que eu leio, mas do que eu vivencio, né? Então, vai ver outra pessoa, vai ter uma ideia um pouco diferente dessa que eu estou trazendo para vocês. Normal isso, né? Muito, muito normal e muito positivo, porque outra pessoa vai fazer uma leitura, talvez, para um outro enfoque, né? Mas por quê? Porque ela, dentro dela, se aproximou pela consciência que ela tem, pelo nível de consciência que ela tem. E nós temos níveis de consciências diversos, né? Você pode hoje estar com uma ideia sobre você e amanhã outra, né? E isso faz parte do desenvolvimento da gente. Se tem uma coisa que é muito importante, aí já entra na psicologia, porque é desenvolvimento, né? É a gente poder ter coisas a serem melhoradas na vida da gente, né? Então, espaço, né? Caminhos a serem percorridos. Exatamente, percorridos. Né? O problema é importante. Sem o problema, você não cresce. O problema é como se fosse o combustível de um carro. A gente precisa botar um pouco de combustível para ver o carro andar. Sem isso, não anda. E a vida só tem sentido porque a gente está em busca de resoluções de problemas. Né? Como é legal ajudar alguém a resolver um problema. Lia, você caiu aqui. Não sei se caiu para todo mundo, mas caiu aqui. Isso caiu todo mundo. Caiu todo mundo? Caiu. Tu caiu? Eu não caí. Eu tô aqui. Tá aí? Tá, eu também não caí. Mas acho que não caí. Não, tu tá aqui. Eu acho que tu tá aqui. Eu acho que a fenomenologia te deixou firme aqui, Estevam. Que legal. Então, vamos lá. E, eu caí. Ela disse que eu lia. Caí. Como? Eles estão dizendo que só eu caí, mas eu caí. Eu não tenho essa consciência de ter. Voltei a dizer. Ah, então tá. Eu achei que eu não tivesse nem caído. Revoltei aqui. A Leide. Revoltou. Eu tô aqui, eu também tô aqui. Que nós estamos aqui. Tá legal, tá legal. Que bom, não caímos. Não caímos muito. Karen, a Lia quebrará instável. O que será isto? Não entendi o que Karen quis dizer, mas tudo bem. Estão dizendo que eu tô travando. Ah, teu vídeo tá travando. Mas eu tô no meu eu tô super enxergando tudo super bem. Sim. Claro que eu estou falando do Russell, né? O Russell foi o cara que pegou essa fenomenologia nesse primeiro momento e essas ideias foram sendo passadas adiante, né? O livro dele foi traduzido para o francês e pelo Levinas, que foi esse grande discípulo dele, né? Que é um lituano que foi para Estrasburgo, na França, e de lá ele começou a fazer... ele foi para a Suíça para ver uma palestra do Heidegger, que era um discípulo do Russell. Não, ele foi para Freiburg, na Alemanha, e o Levinas começou a estudar o trabalho do Russell e do Heidegger, porque Freiburg começa a se tornar a capital da fenomenologia no mundo. Estrasburgo e Freiburg são bem próximas, são duas cidades bem próximas na fronteira ali da França com a Alemanha, bem pertinho mesmo. Uhum. É uma coisa tipo Porto Alegre e Gravataí, eu acho, uma coisa assim, é bem pertinho, não é longe. E então começou a se gerar um centro, depois teve outros pesquisadores, o Max Scheler, e, por exemplo, que foi bem importante. Então começou a se gerar um começo ali, que foi para a França, e essa tradução que o Levinas fez caiu nas mãos do Sartre, né? E o Sartre começa, então, a fazer uma outra fenomenologia, já misturada com o existencialismo. Isso é bem importante, né? Ele vai falar muito do corpo, então ele começa a falar mais do corpo também, né?
Levinas também fala, mas quem começa um pouco antes é o Sartre a falar do corpo, né, das relações com o corpo. O Sartre vai fazer um apanhado de muitas questões. Se você for ler O Ser e o Nada, você vai encontrar ali o próprio método do Flaubert. Ele vai estudar muito a biografia do Flaubert. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma obra super muito grande para a gente falar aqui. Né? Sim, com certeza. Que, por sua vez, também foi baseado no trabalho do Heidegger, chamado Ser e Nada. Né? Uhum. Também, né, então, a pergunta que o Heidegger quer entender é uma pergunta sobre a ontologia, que já é uma questão lá do Aristóteles, que está tentando retomar por que a filosofia se enganou e se aproximou da epistemologia. Ele faz aquelas perguntas do Husserl sobre uma perspectiva do logos, que é uma partícula grega que quer dizer a racionalidade das coisas, né? O discurso das coisas. Né? Uhum. Então, o Heidegger foi para essa linha. E o Sartre foi para essa linha de aproximar ao existencialismo. Né? Então, ele até tem um texto, o existencialismo é um humanismo. O Sartre publica esse textinho, que foi muito importante, muito impactante, pela divulgação do existencialismo na França. Muito importante. Né? Só que a tendência do Sartre não era muito fenomenológica. No final, ela era muito mais literária, muito mais existencialista mesmo. Né? Ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive o Sartre. Não vai aceitar o prêmio. Né? Por quê? Porque ele já estava trabalhando muito mais com literatura na época. Né? Quem que está... tem o Dasein aqui. O Paulo falou do Dasein, né? que é o Seraí, que é essa predisposição do ser das coisas, né? Uma predisposição, né? Que é antes das coisas serem. O Heidegger pensou essa partícula como o Dasein, é o que faz as coisas se aproximarem. Né? Então o Heidegger também já está aí entrando já na poética, tem vários meandros da fenomenologia que mostram como ela está próxima, por exemplo, da poesia, da atividade literária e da sensibilidade humana mesmo. Né? Era uma intenção, realmente, esses senhores foram desenvolvendo um método para realmente poder ser algo, uma base nova para falarmos de humanidades, de ciências humanas. Uhum. E a obra do Sartre foi tão divulgada, Sartre veio palestrar em Porto Alegre e não aceitaram ele durante a ditadura militar. Teve que voltar assim, ele era comunista, né? Não tinha a carteirinha do Partido Comunista, mas ele era comunista pelas afiliações dele. Mas mesmo ele sendo comunista, né, o Charles de Gaulle disse que não podemos prender o Flaubert. Né? Então o Charles de Gaulle respeitava muito ele, ainda que o Sartre tivesse toda essa questão aí dos agitos políticos, tanto da década de 30, na qual ele foi preso, né, quanto dos anos 60 também, lá nas revoltas de maio de 68, ele esteve presente. Então, mas sim, o Sartre era um problema, né? Aliás, todo mundo era muito problemático na época da ditadura militar, né? Todos os caras que estavam tentando, que tinham ideias muito vanguardistas, assim, de esquerda, poderíamos dizer, eram meio problemáticos. Mas, o que eu ia te dizer sobre isso? Então, o Sartre vai ser lido. Alguém tinha comentado sobre o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty foi um filósofo também bem importante, muito importante, na verdade. Esse era mais fenomenólogo mesmo do que o Sartre. O Sartre foi mais para o existencialismo e o Merleau-Ponty realmente ficou mais na filosofia fenomenológica, trabalhando a percepção. Né? Acho que o grande, realmente quem pensa dá problema, sempre. Né? Tenha certeza disso, Eliane Justo. Né? O pensar leva a heresias, leva a questionamentos, leva você ficar um pouco de fora dos círculos de amizade, né? Sai da caixinha, já dá problema. E num país como o nosso, que é um país que tem índices de educação muito baixos, muito ruins, pensar é um problema, né? Se você pensa, você começa a gerar problemas para as pessoas. Até de você não ser entendido. Né? Então, isso também é complicado. Né? Mas isso também é legal na fenomenologia. A fenomenologia ela não quer que você replique aquilo ali.
seja como uma fórmula de um bolo, como uma receita de bolo, ela quer que você experimente, que você vá a campo, que você tente usar da sua sensibilidade para ir além do que de uma escala de 0 a 10, quanto de calor você sentiu, né? Ou como foi de uma escala de 0 a 10, para além dessas descrições muito facilitadas, né? Ela quer que a gente explore a sensibilidade mesmo, né? Você, por exemplo, está em contato com a natureza, está em contato com o pôr do sol. O que é isso, né? É algo que muitas vezes a gente não tem esse contato, né? Ou tem raramente, ou até ficamos alheios a essas experiências, né? Uhum. Mas isso pode ser feito com qualquer coisa. Depois os estruturalistas começaram a fazer isso com a linguagem, começaram a pensar a linguagem como realmente algo meio hiperbólico, meio excessivo, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que rapidamente aqui, né, é que para a filosofia ela não foi muito entendida, você entende? Os filósofos também não captaram a fenomenologia, a sua complexidade. Eles tiveram muita dificuldade em captar isso, né? Hoje mesmo no mundo nós temos poucos grandes fenomenólogos dessa linha russeliana, né? Tem um cara na Dinamarca que eu acho estupendo o trabalho dele, que é o Dan Zahavi, né? Que é um cara estupendo nessa linha, mas tem muito poucos no mundo que realmente a gente pode dizer, pô, esse cara pegou a fenomenologia na sua raiz e está tentando desenvolver algum trabalho aí nessa linha. Muito poucos mesmo, né? E o que eu quero falar aqui? Alguém estudou filosofia em 1976 aqui, a Eliane Justo. Então, quando isso chega nos Estados Unidos, a escola do Sartre chega nos Estados Unidos, o pessoal já começou uma coisa nova aí, né? Você imagina, né? Nos anos 50, o pessoal volta da guerra, o pessoal já está meio cansado, as sociedades estão devastadas, né? Wasted Land, Terras Devastadas, que é um livro do T.S. Eliot, né? Da Primeira Guerra Mundial, mas cabe muito bem em que acontece na Segunda também, né? Está todo mundo devastado, está todo mundo destruído, né? A ressonância é um fenômeno fenomenológico. A ressonância que você está falando é a ressonância daquele senhor ali, a ressonância da onda, eu não sei se é essa ressonância que o Paulo está se referindo, da onda, da ressonância como onda. Eu penso do Hélio Couto. Eu penso que a ressonância que ele está se referindo é a forma como nós trabalhamos nos nossos encontros, né? Em que nós nos tornamos um campo neutro. E então nós começamos a desenvolver esse campo neutro, um campo neutro em que nós não colocamos o nosso julgamento para olhar aquilo que está acontecendo dentro de nós, mas estamos colocando também toda a nossa bagagem, porque penso eu que eu só consigo identificar aquilo que eu conheço. Então, eu vou buscar no meu arco-íris de sensações corporais, nos meus fenômenos de sensibilidade e emoções primárias, o que significa cada uma daquelas percepções que eu coloco na linha do tempo, né? Eu estou sentindo nada agora, e aí me coloco à disposição, então, na linha do tempo, um pouco depois, inicio a sentir isso. Então, aí nós temos essa capacidade sendo treinada, sendo ampliada, né? Sendo até, de uma certa forma, educada, porque a gente não fazer o julgamento é muito difícil. Sim, sim. É muito difícil. E tu fazer uma leitura de uma forma imparcial é muito difícil, mas a gente vai artesanalmente nos construindo para isso. E quando nós nos preenchemos de nós mesmos, nós somos muito maiores, porque a gente percebeu a diferença entre ficar totalmente vazio para
para notar essas diferenças e ficar totalmente preenchido de nós mesmos. Então, eu penso Entendo. que sim, que a ressonância nesse caso, Sim. a gente está falando de fenomenologia nesse Entendi. aspecto. Sim, isso fecha perfeitamente. É, é exatamente isso. Quando a gente está trabalhando em psicoterapia, eu estou trabalhando, eu não faço julgamento também, né? Inclusive, me esforço muito para não sintetizar demais as coisas, né? Muitas vezes até ajuda muito você falar um pouquinho com as mesmas palavras da pessoa, às vezes, né? Isso pode ser um Mostrar uma jeito certa de empatia. uma empatia. A palavra é essa, é empatia, né? Quando a fenomenologia chega nos Estados Unidos, um grande pesquisador, cientista, que é o Carl Rogers, vai tocar bastante nesse ponto, da empatia. De você poder permitir que o outro possa ser ele mesmo, né? Que o outro possa ser recebido, né? Por quê? Porque a tendência da sociedade naquele tempo é de que, e ainda acontece hoje, né? Você não, a gente não se sente muito à vontade em muitos ambientes, muitas vezes, ou não se sente à vontade em ser nós mesmos, né? Talvez essa seja a grande contribuição desse senhor, o Carl Rogers, que já pegou um ponto, já faz uma cruza muito interessante aí com alguns trabalhos do Otto Rank, que foi um psicanalista, que foi também para uma linha mais existencial da psicanálise, né? E o Sartre, que foi que chegou nos Estados Unidos como realmente uma coisa revolucionária, uma coisa muito nova, um método muito novo que como a gente pode dizer, que foi no mundo todo, foi uma onda. A gente pode dizer que foi uma onda, né? Tanto que você vai ter no cinema a escola Nouvelle Vague na França, né? Que era uma onda. Era tentar fazer arte e pensamento mais solto, mais livre, né? E essa onda foi bem nesses anos 50 e 60. Da metade dos 50, né, até o final dos 60. Essa onda foi uma onda bem poderosa, né? Porque tentou mostrar para o ser humano que ele precisava ser ele mesmo de novo, de volta às coisas, a frase do Russell, né? E aí nós temos a grande revolução, que foi a revolução do maio de 68, né? Que foi a busca de nós podermos tentar, de algum jeito, reconstituir as coisas do nosso jeito, um pouco, né? Não estou aqui passando a mão, que esse movimento foi lindo, maravilhoso, não, também não foi 100%, mas foi o que a gente chama de Zeitgeist, né? Um momento no tempo, é um espírito do tempo. O espírito do tempo foi de, vamos tentar soltar um pouco, vamos tentar ser mais empáticos, reconhecer o outro. Tanto que daí que vão vir os grupos de New Age, você vai ter toda essa ideia de... na Califórnia eles vão criar esses grupos terapêuticos, vai ser muito forte. O Rogers era um homem que trabalhava com grupos também, ele pensava muito em educação e grupos, né? Ele estava muito atento a que podia acontecer, né, estou com o livro dele aqui até, o que podia tornar-se pessoa, né? Que é um livro do Rogers. Eu nunca li esse livro, nunca tive essa legal. Oportunidade. Esse livro é muito autoral também, né? O Rogers fala muito da experiência dele, também como o que ele estava descobrindo na época, né? Como é que ele estava vivenciando as coisas que ele encontrava, né? E ele foi um cara que até na teologia ele começou a andar, depois ele largou, foi para psicologia, foi para o interior, saiu de Chicago e foi para o interior, né? Eu estou vendo um som aí no fundo, não sei se é o meu microfone que está fazendo um som. Aqui está bem silencioso. Tá bem? Tá. Que tipo de som que é? Aqui não? É um som esganiçado. Não. Estranho, mas tudo bem, deixa.
É alguma ressonância que está acontecendo em algum lugar. Ó, aqui a Lady... uma ressonância. Uma onda. A Sedona falou aqui, ó. A Sedona, não, a Lady falou sobre Sedona na Califórnia, né? São Francisco também, né? São Francisco era o local que os beatniks queriam chegar. Eles queriam muito ir para a Califórnia, em São Francisco especificamente, porque lá era uma terra mais leve do que Nova York, que as grandes capitais. Então era um objetivo deles irem para Califórnia, né? Para São Francisco, na Califórnia, que foi realmente, de fato, o local onde esses experimentos com psicodelia, licergia, começaram a acontecer, né? E você já tem aí a base do espírito hippie, por exemplo, né? Que vai acontecer, que está muito dentro disso, porque todos eles, Erich Fromm, outros pesquisadores também estavam abordando esse tema de, opa, a sociedade ocidental pode ter errado. A sociedade ocidental pode ter ficado muito presa a costumes e formas de pensar, né? Então eles começaram um movimento que a gente poderia chamar de um movimento liberal, né? Um liberalismo muito grande, que até a sociedade americana não estava se sentindo tão pronta. O Rogers é acusado de ser um liberal, por exemplo, né? O Rogers, né? Porque, de fato, ele é um pouco contra os costumes mais conservadores da sociedade americana, né? Eu não vejo assim, particularmente, eu vejo como ele compondo com essa sociedade, eu não vejo ele como um hippie ou coisa parecida, não me parece que seja isto que o Rogers está querendo. Não é a intenção do Rogers de forma alguma, né? Tanto que você vê que os experimentos que ele fazia, gravando sessões de grupo, eram experimentos bem empíricos, né? Ele estava realmente querendo fazer ciência, mostrar, olha, funciona, você vê como a aceitação empática é um fenômeno importante, que a abordagem centrada na pessoa, ela tem a sua validade, por quê? Porque esse livro mesmo aqui, Tornar-se Pessoa, né? Ó, estudei o Erich Fromm. Vocês estão estudando bastante, isso é bom. Quando a gente estuda, a gente cresce, né? Esse tornar-se pessoa, por quê? Porque nós não nascemos pessoas, né? Nós precisamos nos tornar pessoas, a gente precisa chegar a uma categoria de nós podermos estar em contato com nós mesmos. Quer dizer, então o Roger está se dando conta, a alienação foi forte na vida das pessoas. As pessoas se alienaram delas mesmas. Então elas não são pessoas. Elas tornaram elas coisas. Se coisificaram, que é um termo muito forte na filosofia, né? E quando você se coisifica, você se aliena de você mesmo. E o que eu posso fazer para entrar mais em contato comigo, né? A poder acessar mais isso, né? Por isso que o Rogers começa a pensar realmente em desenvolver formas de grupos de encontro, como ele chamava, né? Vamos nos encontrar para falar sobre a vida sem um tema específico, né? Para falar, para conversar, para desenvolver a atividade de conversa. E terapeuticamente falando, isso é muito importante, né? Se você for muito duro na uma pessoa, né, o rechaço vai ser grande. Você tem que ser aberto a uma boa conversa, né? Uma conversa que seja significativa na vida daquela pessoa, mas que mostre para ela o que ela é. Porque ela vai ter que lidar com isso a vida toda, né? Mas que ela pode fazer diferente também. Então, isso é algo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, que é ser você mesmo, mas olhando para o que você quer melhorar em você. O que você quer, o termo mais adequado para isso é ser restaurado, né? Você quer se restaurar. Você tá mal, não está bem, está triste, está acabado, mas você está ali porque você está em busca de uma restauração de você, da sua pessoa, né? E isso é uma contribuição que eu vejo que é muito, muito, muito forte, muito, muito básica, né? O Rogers acreditava que, ao fazer isso, você ativa funções básicas da pessoa. Essas funções emocionais básicas que estão lá no neurônio espelho, que a gente sabe que está na amígdala, né? Mas é muito mais do que isso, né? É você poder fazer essa conexão profunda com coisas suas que estão desconhecidas, ou que mesmo você não sabia que podia ter prazer delas, isso, né? No nosso trabalho, então a gente usa a fenomenologia para
para fazer essas descobertas, né? E aí, quando a gente faz essas descobertas, às vezes a gente descobre, por exemplo, que a gente está numa carência de amor copiando outra pessoa, nos identificamos com outra pessoa, assumimos os desejos e as vontades de outra pessoa, e por isso deixamos de ficar no eixo de mim mesmo, né? E outras vezes estamos numa situação tão regredida que nós não podemos usufruir da vida de uma forma plena porque ainda vivemos num passado remoto. Então, nesses dois aspectos é que a gente percebe que se pode chegar nessa variante que é sair deste movimento de ir para simplesmente ser, né? Porque o ser é simplesmente usufruir de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu posso ser. Sim. E às vezes a gente vai observando nos encontros Ayurveda como isso embaralha, como isso mistura, como isso nos deixa perplexo, porque nós realmente não sabemos quem nós somos. Isso é uma coisa muito impressionante, né? Como é que a gente pode atingir uma idade adulta com cuidados do corpo, né? De uma certa forma, a parte cultural, né? Fazendo curso superior e tal, mas não sabendo quem a gente é. Isso é uma coisa muito chocante, assim, de perceber como que esse lado psíquico, digamos assim, ele fica jogado lá no fundo, né? Sim. Ele não é elaborado, ele não vai junto com tudo isso que a sociedade nos oferece, nos oferta para a gente andar, né? Então, cresce um corpo, educa o outro lado e psiquicamente é uma criança, reage atrapalhado, né? Não se posiciona na vida, também não pode usufruir nada, porque aquela criança dentro dele só tem aquela limitação daquelas necessidades básicas bem originais, sim, né? Sim, verdade. Essa semana, inclusive, aconteceu um caso muito interessante da Andressa Urach, né? Que é uma menina aí que fez parte, famosa aí por ser modelo, né? Que estava tomando leite na mamadeira, né? Essa pessoa tem 35 anos, estava tomando leite na mamadeira e dizia que era alguma coisa que fazia bem para ela porque lembrava ela do momento que ela era criança, né? Se você escuta a voz dela, vai parecer com uma criança. E várias coisas que ela fez foram muito destrutivas, né? Não estou julgando aqui a prostituição, mas ela fez prostituição, né? Se colocou em situações de muita vulnerabilidade. E você vai ver a história dela, ela foi abusada, né? Ela sofreu um abuso. Então, é uma pessoa muito frágil, está fragilizada. E não recebeu o suporte adequado para essa fragilidade, né? Porque ela ainda é uma criança num corpo de uma mulher de 35 anos. Então, é algo que está na Mary Monroe teve muito isso também, né? Ela era uma mulher que, infelizmente, era muito imatura. Não, o meu famigerado primo Eduardo, né? Acaba se tornando um seguidor de expectativas alheias e esquece de quem é. Verdade, Duda. Verdade. É muito, muito verdadeiro. E aí é uma pessoa que ela vai fugindo sempre. E nada, de fato, captura, né? Não tem algo ali que ela se sinta capturada e, de fato, dedicada para aquilo, né? É muito triste ver uma pessoa assim, né? Que é uma coisa que eu chamaria de nihilista, né? Não, é meio que está sempre em volta do vazio. É sempre o vazio. É sempre no final um vazio. As coisas são sempre superficiais. Né? Por mais paradoxal que pareça, né? A pessoa é preenchida, é formada de vazio. Sim. E aí ela não consegue fazer com que aquilo se transforme em coisas reais, embora ela possa ter um mundo ao seu redor, né, muito preenchedor, mas ela não consegue preencher aquele vazio. Porque talvez a nossa sociedade queira vender isto,
que você pode fazer o que você quiser, que você precisa de experiências lindas e maravilhosas, que você precisa, entende? Milhões de coisas. E talvez o simples nós nunca vai ser suficiente. Exato. Porque a gente precisa estar bem com o simples da vida. Com o básico. Com o básico. O fundamental. Olha, por que não um casamento que dê certo? Ou por que não gostar da sua família, amar sua família? Né? Coisas simples, coisas que estão até na Bíblia, se a gente for parar para pensar. Né? Mas coisas simples, que são ordinárias. Não são extraordinárias, são ordinárias. Eu acho que isso está faltando um pouco, essa valorização desse ponto. Né? Que de fato, se a gente for ver hoje, né, a gente acaba perdendo muito tempo com o que não é importante, né, ao invés do que é realmente importante, do que faz o nosso coração bater, né, do que faz a gente querer estar perto de pessoas, de atividades, hoje eu vou parar para ler um livro, porque eu estou gostando de ler esse livro está me acrescentando, está me deixando uma pessoa mais rica. E essa é a riqueza, ela é um livro. Né? Não é, se for para você isso. Mas isso tem que ser um encontro teu, reservado, sagrado. Né? É sagrado. Você estar com você é sagrado. Né? E, infelizmente, né, talvez isso desperte um dia. Eu tenho esperança que isso desperte. Né? Talvez a questão seja esse amar-se a si próprio, né? Esse amar-se a si próprio é tão elementar que ele, às vezes, ele nem tem ele não consta, né, em lugar nenhum, esse amar-se a si próprio. Porque o amar-se a si próprio é o primeiro passo para a gente andar numa situação de um caminho de cura, digamos assim, né, de reintegração da nossa personalidade. É o amor a si próprio, mas é um exercício brutal amar-se a si próprio. Verdade. É verdade. There's a man from Uganda, África. Yes. Eu não vou ficar falando muito em inglês, porque senão o pessoal que não fala não entende, né? But if you listen well with this, in this book, Become a Person, Don't Become a Person, Rogers worked with groups in South Africa against the, how can I tell you that, against apartheid. Então ele trabalhou com grupos a pedido do governo da África para trabalhar o apartheid na África, né? Porque a África do Sul começou a fazer um tribunal de reconciliação entre as pessoas que foram torturadas e que foram mortas na África do Sul. E eles acreditavam que o Rogers podia ajudar na estruturação dos grupos, né? Dos grupos de encontro, que essa poderia ser uma técnica importante, né? E, de fato, ele foi chamado para isso, né? O Rogers. Então, você vê que o pensamento do Rogers, eu não queria só falar do Rogers aqui, porque eu acho que tem outros caras muito importantes, o Viktor Frankl, por exemplo, que também trabalha na linha da logosofia, que é outro... o Frankl todo mundo conhece, né? Então acho que isso também mostra uma tentativa, o Frankl principalmente, né, de ir além, de tentar ir para o futuro, por exemplo, né, diferente do Rogers, que está muito galgado no presente. O Frankl quer ir no futuro das coisas, né? Ele acha que a gente tem um futuro que nos espera, né? Se nós formos ver, essa é uma ideia muito legal, judaica, muito forte, né? Que ele traz, que ele era muito amigo da comunidade ortodoxa em Viena, né? E tanto que o Rebbe, que foi o Alter Rebbe Schneerson, né? Ele fez muitos bons comentários sobre o Viktor Frankl, né? Porque ele de fato tinha levado o judaísmo para um status muito maior, para o mundo todo, né? Levou para os presídios, os presos se identificaram com o Viktor Frankl, levou o pensamento de não, a gente pode fazer melhor, né? A gente pode ser pessoas melhores. É uma terapia que traz esperança, né? Aonde não existe nada, ela traz aquela centelha, né?
de esperança para olhar para frente. Uhum. Mas olha É. só, Estevão, vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente só arranhou o nosso assunto hoje. Acho que a gente nem entrou no assunto ainda. É Acho que a pouquinha gente tem, coisa. acho que a gente tem mais coisas para falar e eu acho que agora eu li ali que as pessoas gostariam que a gente fizesse uma segunda etapa e eu te proponho sim uma Sim, podemos segunda fazer. etapa em que a gente então saia um pouquinho desse histórico, né, e Uhum. venha para uma coisa um pouquinho mais recente. Podemos. Podemos começar com o Carl Rogers, podemos falar de Sim. novo sobre o Viktor Frankl e aí Uhum. trazermos mais para a nossa atualidade. Eu acho que seria um brinde enorme para nós termos essa continuidade. A gente já fica na expectativa desse segundo momento. O que tu acha, Legal. Estevam? Pode ser. Vamos. Fico feliz em contribuir. Fico feliz, fico feliz. Podemos falar especificamente, né, de algum autor desses, né? Ou um livro. Eu fiz um trabalho, recentemente eu fiz um artigo sobre o Viktor Frankl, por exemplo, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do Covid e do Viktor, e de, né, de como as situações, às vezes, a gente precisa ter um pouco de fé, né? Em algumas situações de vida, né? Mas fé num sentido diferente da religião, que eu acho que é um pouco que o Viktor Frankl também queria se afastar um pouco, né? Então eu fiz um artigo sobre isso, porque eu acho que é um tema muito presente nesse momento que a gente está em, né, uma espécie de lockdown, uma espécie de aprisionamentos de sistemas fechados como esse que a gente está vivendo agora, uma sociedade que está passando por uma crise muito grande de valores, a nossa sociedade está passando por essa crise, né? E acho que temos muito o que falar, né, sobre esse momento. Eu gostaria muito de saber onde é que está publicado esse teu artigo, que eu acho que é fundamental para nós Sim. ativarmos essa centelha de fé e de esperança no futuro, em nós mesmos, na nossa caminhada, nas nossas relações, em todas essas coisas maravilhosas que a gente tem e que às vezes na nossa vida antiga, né, a gente dava um valor bem reduzido e que agora a gente pode perceber que elas têm um valor imensurável. Sim, sim. Então, e talvez isso seja uma coisa bonita mesmo, né? Você vê que o Sim, que não tinha valor passa a ter valor, sim. né? E Uhum. como tem valor, né? Posso dizer para vocês aqui de coração que não tem momento na minha vida que eu não passe dificuldades ou perrengues, né? Tá. Mas eu posso dizer para vocês tranquilamente agora, é o melhor momento da minha vida. Por que é o melhor momento da minha vida? Porque agora, depois de muitos perrengues, começa a ter mais harmonia, começa a ter mais leveza. As coisas começaram a se integrar. Um momento as coisas começam a se integrar. É a tendência atualizante do Rogers, eu acho que tem muito a ver com isso. Em algum momento da vida, as coisas vão começar a se integrar. Né? Ah, não integraram até agora, não chegou o momento. Né? O momento é um instante. Né? E a gente vive por esse instante. É como aquele cara. Vocês já viram o filme Soul, da Pixar? É uma animação. Né? Vejam esse desenho, é muito legal esse desenho da Pixar. Está no Disney Plus. Né? É novo, é do final do ano passado, né, de 2020. Pô, é um momento que o cara queria fazer uma música. Ele se preparou a vida toda para aquele momento, né? Tem até uma música do Phil Collins, né? I've been waiting for this moment for all my life, né? Uhum. Oh Lord. E é muito legal porque é um momento mesmo, é um instante. E é naquele instante que ele morre. Pô, acabou? Não! Agora vai começar. O filme começa aí, né? Agora você vai entender por que ele morreu. Entendeu? E eu não vou falar o filme para não quebrar a graça do filme, mas Com é certeza. muito legal mesmo. Começa na morte. As coisas verdadeiras começam na morte, né? Uhum. E simbolicamente, né? Morre para viver de um outro jeito. Alguma coisa vai viver. A morte é um símbolo, né? E não quero falar muito disso porque outra seara. Mas acho que é uma coisa que a gente pode continuar falando. O artigo eu posso mandar, eu não sei como é que eu mando para vocês esse artigo, porque Tu ele manda tá. para mim e depois a Karen providencia na Tá, distribuição para todas te mando. essas pessoas fofas e queridas que nos acompanham aqui.
Elas Tá. entram lá no link da bio, liabertual.com.br, e aí elas vão encontrar lá o contato e aí a gente começa a fazer essa distribuição. E a Leide também quer saber o nome do filme e também está ali o link do Da Pixar. Estevão. Isso. Show. É uma animação, né? Eu chamei de filme, mas é uma animação da Pixar, que é feita por computação gráfica, né? Mas muito legal. Olha, um dos melhores filmes da Pixar que eu vi. Um dos melhores, né? A Pixar consegue fazer... eu fiz o Divertidamente, né? Não sei se vocês viram Inside Out. Maravilhoso, né? maravilhoso. É muito legal esse desenho. Muito legal. Meu querido, é sempre um prazer enorme te encontrar. Nunca me canso de conversar contigo, com assunto marcado, sem assunto marcado. Eu acho que Sim. é uma faculdade assim da gente se encontrar e poder ir trocando, né? Fazendo as trocas. E aí, com toda essa gente legal, esses encontros legais que a gente faz aqui, fica mais bacana ainda. Sim, fico feliz de estar com vocês. Obrigado. Muito feliz, na verdade. Muito feliz Então mesmo. tá, meu querido. Vamos marcar então a fase 2 dessa nossa live sobre fenomenologia. Sim. E aí vamos trazer ela agora um pouquinho mais para a atualidade. Tá. E aí já vamos envolver todas essas pessoas nesse conhecimento tão importante que é esse. Que bom. Tá bem? Que bom. Obrigado. Obrigado, Lia. Obrigado mesmo. Beijo, querido. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Durmam bem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.